Olá, alunos! A professora Creuza está aqui novamente para darmos continuidade às nossas atividades domiciliares, tá? Hoje, iniciando o quarto bloco de língua portuguesa. Espero conseguir fazer tudo num vídeo só também, porque ele não está muito extenso, dá para fazer num vídeo só. Então, vamos começar. Nós vamos nesse bloco estudar mais um tipo de texto, tá? O texto expositivo. Então, o que é um texto expositivo? O texto expositivo apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, sua descrição e a enumeração de suas características. Ele deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Um fato importante é a apresentação de bastante informação. Caso se trate de algo novo, esse se faz imprescindível. Quando se trata de temas polêmicos, a apresentação de argumentos se faz necessária para que o autor informe os leitores sobre as possibilidades de análise do assunto. O texto expositivo deve ser abrangente e deve ser compreendido por diferentes tipos de pessoas, tá? Então, o texto expositivo é aquele texto que eu faço com assuntos, né, que sejam verídicos, que sejam verdade, que sejam de fonte segura, tá? E eu estou informando o meu leitor, tá? Eu estou passando para ele uma mensagem verdadeira, um acontecimento verdadeiro. Então, ele tem que ser claro e tem que ser objetivo. Tá? Não posso ficar colocando palavras onde a pessoa não vai entender ou ela vai fazer uma confusão de interpretação desse texto, tá? Então, onde eu posso encontrar esses textos? Quais são esses textos expositivos? Um deles é o verbete de dicionário. Então, está lá a palavra e todo o significado da palavra. Então, este é um texto expositivo. Eu tenho um artigo científico também. Então, os cientistas, eles descobrem alguma coisa. Vamos fazer um exemplo? Vamos colocar a vacina do Covid? Então, se um cientista, ele conseguiu produzir a vacina do Covid, eu vou fazer um texto informativo, então eu tenho que pegar todos os fatos desse cientista, exatamente como ele falou, como ele escreveu e informar. Eu posso fazer um texto, né, para outras pessoas sobre esse assunto, mas sem colocar nada da minha opinião, tá? Nada. Eu tenho que pegar esse texto e passar ele como informação vinda exatamente como eu a peguei, tá? E isso em todas as outras áreas científicas. Então, os artigos científicos, ele é sim um tipo de texto expositivo. Também tenho onde tem os textos no jornal, né? Então, os jornais, eles passam para a gente notícias de fonte segura também, e exatamente como aconteceu. Se por acaso houve um assassinato em algum lugar, ou alguém filmou, e ela vai descrever o que ela viu, ela vai escrever exatamente o que ela viu, sem ela colocar a opinião dela, né, para um achismo, né? Olha, eu vi uma pessoa atirando em outra, mas eu acho que aquela pessoa estava merecendo. Não, ela não pode colocar a opinião dela ali. Ela tem que passar o fato, informar o fato exatamente como ela viu, tá? Então, o texto expositivo tem essas características. Atividade 1, leitura e compreensão de texto. No bloco anterior, o gênero que estudamos foi o mito, que explicava os fenômenos da natureza, sentimentos, o surgimento de plantas por meio do fantástico. Nesse bloco, no eixo de leitura e compreensão, estudaremos o gênero textual expositivo, que também tem o objetivo de explicar o surgimento de elementos da natureza, porém baseadas na ciência. Então, agora é o oposto do mito. Agora é um texto onde ele é 100% verdade. E também eu tenho uma comprovação dessa verdade, né? Não pode ser uma verdade que não seja a minha verdade, tem que ser a verdade universal, tá? Então, o
que é o texto expositivo? Explica um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Ela deve ter um título e é composto por 3 partes. A introdução, que é o começo dela, aonde você vai apresentar o objeto exposto ao seu leitor, né? O objeto ou assunto que vai ser falado, do que ele vai ser falado. Então, tem que estar lá na introdução. O desenvolvimento, ele amplia o tema. Então, você vai escrever ou descrever o que você quer com esse assunto. Por que você tem esse assunto? Então, qual é o assunto? E você vai descrever ele. Tá? Então, você vai comprovar os fatos sobre esse objeto ou essa situação. Então, você vai comprovar, tá? Se a gente for pegar como exemplo a vacina do Covid, que é um assunto muito, muito real e mais próximo de nós, né? Bem recente. Se a gente for colocar isso, vamos dar de exemplo essa vacina que está sendo produzida, né? Aqui no Brasil, com a ajuda lá de Oxford, né? E que ela já está na 3ª etapa e que ela muita gente vai ser vacinada com ela, para que daqui 3 meses possa se saber se essa vacina funciona ou não. Então, a introdução. Então, eu vou falar sobre a produção de vacinas sobre o Covid, tá? Lá no desenvolvimento, você vai colocar quem são os cientistas, quais os cientistas de Oxford que está ajudando, né, o Brasil na produção dessa vacina. Então, quais são os cientistas daqui, os cientistas de lá, né? Então, tudo dentro das informações que você tem sobre isso. Então, você vai pesquisar e vai desenvolver esse tema dentro de uma coerência, né? De uma coisa que seja verdade, porque a característica do texto expositivo também tem o emissor e o receptor. Você vai escrever que você é o emissor e o receptor é quem vai ler. Então, ele tem que ser 100% fonte segura, verdade, né? E de um assunto que seja pertinente a quem você vai falar, né? Porque se você não vai passar a fazer um texto sobre Covid e vai pedir para uma criança de 1º, 2º ano ler para você, porque ela não vai entender nada. Então, você vai fazer e vai colocar ela para pessoas que vão entender sobre aquilo que você está falando, tá? E depois a conclusão é aquilo o que aconteceu ali, né? Então, qual é o final disso agora, dessa vacina? Tá, então a conclusão é o quê? Aquela ideia, você está encerrando aquela ideia principal, tá? Então, você vai falar que a vacina, ela está assim em andamento e assim que terminar os testes, né? E daqui 3 meses ele for avaliado, é possível que ele entre em produção para que toda a população se beneficie com essa vacina. Então, é mais ou menos isso, tá bom? Eu estou dando apenas um exemplo, tá? Aqui tem um textinho que diz assim: você gostaria de saber como isso acontece? Aqui o título, né, que tem que ter título, né? Como nascem as estrelas. Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Então, se eu for pegar esse texto e dividi-lo em introdução, em desenvolvimento e conclusão, eu pegaria o primeiro parágrafo, que está falando sobre como nascem as estrelas. Esse é o assunto que a pessoa que escreveu, ela está querendo passar para nós, que estamos lendo. O desenvolvimento é como
como isso acontece? Como nascem as estrelas? Então, ele colocou bem aqui, está até grifado. Primeiro acontece isso, depois acontece aquilo. Então, é um desenvolvimento da história, da narrativa dele. E depois é a conclusão, que está lá no terceiro parágrafo. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Então, é um pequeno texto expositivo de uma informação que é verídica, que é verdade, tá? E que ela tem o início, que é a introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e o final, que é a conclusão do texto. Então, agora vocês vão pegar esse pequeno texto e vai colocar aí qual é o tema do texto. Do que eu estou falando, né? Aliás, do que o texto está falando. Copie o parágrafo que traz a introdução do assunto. 3. A principal informação presente na introdução do assunto, na introdução do texto, tá? Então, não confunda, são 3 partes. Então, aqui eu quero a introdução. Deixa eu pegar um lápis aqui e grifar para vocês. Aqui, introdução. Então, vocês vão pegar a introdução e vai falar qual é a principal informação do texto. Copie o parágrafo que traz o desenvolvimento do assunto. Então, nós falamos isso lá no textinho, tá? Volta lá o slide que vocês vão saber fazer. 5. Podemos dizer que o aluno inventou as informações do texto ou escreveu com base em uma pesquisa? Como você percebeu isso? Então, será que o que ele falou é verdade? Ou ele fez uma conclusão dele? Ou ele ouviu o vizinho falar? Então, o que foi? Né? Como podemos dizer que o aluno inventou as informações do texto? Ou que ele escreveu foi a base de uma pesquisa. Então, como você percebeu isso? Com base no que você leu, quando podemos considerar que uma estrela nasce? Tá? Então, você entendeu ali como que uma estrela nasce. Então, descreva aqui para mim como ela nasce, tá? Está ali no pequeno texto. Atividade 2. Agora é ortografia, tá? Você já parou para pensar por que uma palavra pode terminar com S e outra pode terminar com Z? Essa é uma questão que deixa muita gente com dúvida. Para ajudá-lo, faça o seguinte. Recorte de jornais ou revistas ou escreva 15 palavras terminadas em S e em Z na tabela. Então, são 15 de cada uma. Agora, vocês vão observar. Há mais palavras terminadas com S ou com Z? Aí, vocês vão escrever aí. Observe a coluna das palavras terminadas com S e escreva. As palavras terminadas com S no plural. Então, plural e singular é o quê? Plural é singular quando eu falo de um elemento. Plural é quando eu falo de 2 ou mais elementos. Então, eu acrescento um S. Mas não são todas as palavras que eu acrescento S e que ela está no plural, tá? Muitas das vezes ela está no singular, escrevo e termino ela com S. Então, vocês vão pegar essas palavras e vão colocar aqui nessa coluna as que são as palavras terminadas em S no plural, quando elas estiverem no plural, quando for 2 ou mais. E aqui, aquelas que terminadas em S, mas que não estão no plural. Aí vocês vão observar de novo. Há palavras terminadas em S que estão no singular e que podem ir para o plural? Quais? Porque tem palavras que elas estão terminadas em S e que ela não pode ser mudada quando ela está no plural, tá? Então, quais são elas? Escreve nesse espaço aqui, ó. Há palavras que não estão no plural, olha, não estão no plural e que não podem ir para o plural. Então, quais? Veja aquelas que você pesquisou. 3. Observe agora as palavras terminadas em Z. Há palavras que estão no singular e que podem ir para o plural? Quais? Agora vocês vão pegar aquela lista terminada em Z e vão escrever quais são as palavras
que estão no singular e que podem ir para o plural. Que podem, tá? Ir para o plural. Quais são essas palavras? As terminadas em Z. Há palavras que estão no plural. Quais? Então, já existem aquelas palavras que já estão no plural. Então, quais são? Então, elas já estão. Deixa eu colocar aqui. No plural. Há palavras que não podem ir para o plural. Quais? Então, são aquelas terminadas em Z, tá? Que não podem ir para o plural. Quais? É a mesma história lá do S. São palavras que estão com S e que elas não podem ser mudadas quando é no plural. E tem palavras que terminam em Z e que não podem ir para o plural também. Então, quais são? Observe as informações que você coletou. Registre as suas conclusões. Depois de tudo que você fez agora, que você pesquisou, qual foi a conclusão que você chegou? Coloca aqui para mim, tá? Muito bem. Agora vamos colocar o que você descobriu em prática? Complete a tabela com S ou com Z. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui, feliz. É um exemplo de uma palavra que ela termina em Z e está no plural. Aliás, ela está no singular. Então, eu vou falar, Maria está feliz. Agora, eu vou colocar ela no plural, tá? Então, seria Maria e mais alguém. Maria e João estão felizes. Então, eu acrescentei o E e o S, felizes. Então, é uma palavra que termina em Z e que eu posso passar ela para o plural. Agora, vamos aqui. Gás. Será que o gás dá? Faz. Agora aqui. Ônibus. Essa é com S. Quando eu coloco ela no plural, então vamos lá. Singular. O ônibus é branco. Agora eu quero 2 ou mais ônibus. Os ônibus são brancos. E eu mudei aqui o ônibus. Ó, ela terminou com S. E eu coloquei, por acaso, ônibuses. Não, é ônibus tanto para o singular como para o plural. Tá? Então, é uma palavra aqui que termina em Z e que eu posso pôr plural, e essa aqui termina em S, que é do ônibus, e eu não posso pôr pro plural. Por quê? Porque se escreve igual, eu não falo ônibuses, eu falo só ônibus, tanto para um como para mais, tá? Então, faz o resto aqui para mim. Agora, vamos falar de novo sobre a estrutura da fábula, tá? Então, nós já vimos que a fábula é um pequeno texto que tem, onde os animais, as coisas, né, os objetos são animados, né? Você pode dar vida a eles, tá? Então, aqui eu tenho o texto, que é do Pavão e o Grow. Aqui eu achei na internet uma ilustração de um Grow, que é um pássaro, né, que é uma espécie de pássaro, e aqui o pavão, que é lindo, maravilhoso, né? Então, vocês vão ler essa fábula para poder fazer um entendimento do texto. Lá na fábula, para vocês vai aparecer, tá? Aqui é a moral da fábula. Então, a gente já sabe que a fábula, ela tem como principal característica nos ensinar alguma coisa, tá? Então, ela tem uma moral. E ela está aqui, tá? Então, grife de amarelo a introdução da fábula. Então, quais as informações que aparecem na introdução? O que é introdução? Já falei, é o parágrafo que começa falando do que está falando, tá? Então, a primeira coisa, vocês vão grifar, vocês vão grifar de amarelo lá no texto, tá? 2, quais informações aparecem na introdução? Então, tá lá, vocês leiam uma vez, leiam 2, tá? Se vocês não entenderem a primeira vez. Então, quais são as informações? O que tá falando ali, tá? Aí vocês vão escrever nessas linhas.
Depois da introdução, aparece o desenvolvimento e o desfecho da narrativa, ou seja, o final. Observe. Aqui tem o texto de novo. Ó, ei, Grow, olhe para mim, você já viu a ave mais linda do que eu? E o Grow não deu bola e continuou caçando. O pavão ficou louco de ódio com a indiferença do Grow. Então aqui é o desenvolvimento, é um problema que está acontecendo aqui, tá? Então o meio da história, que é o desenvolvimento, é o que aconteceu aqui. Nós sabemos que lá na introdução está falando de um Grow e de um pavão e que está acontecendo alguma coisa ali. Mas o que está acontecendo? E no final? Qual é o final? Como que é o desfecho? Né? Como que acabou essa história, né? Então vamos lá. Após a observação, registre quais informações mais importantes que aparecem nesse texto. O que você achou mais relevante? O que é mais importante? Peguem os dois personagens e vejam aí. O que o Grow era, o que ele queria, o que o pavão era e o que ele queria, né? Que são as informações mais importantes, né? E o que aconteceu com os dois, né? Leia a fábula seguinte. Então, aqui já é outra fábula, que é a rã e o rato, tá? Tem uma moral aqui embaixo, ó. Aquele que sempre procura prejudicar os outros através de suas próprias artimanhas, acaba machucando a si mesmo, né? Então, é alguém que está querendo brincar com outras pessoas ou fazer uma brincadeira maldosa com outra pessoa, que ela mesma acaba se prejudicando, se machucando com isso, tá? Então, vocês leiam a fábula, que é bem bonitinha. Depois vocês vão responder. Quais os principais personagens desse texto, né? Tá lá, fácil. Quais sentimentos humanos você identifica na rã? Então, aí já são características psicológicas, aquelas que não tá aparente. É aquela que está dentro da gente. 3. O que fez o rato entrar na água? Por que o rato entrou na água? Tá, o que fez ele entrar? 4. Bem educado. O rato aceitou. Então, aqui tem grifado, bem educado, tá? Então, a parte que vocês vão analisar é essa. Bem educado, o rato aceitou. Substitua o termo em destaque por outro com o mesmo sentido. Então, vocês vão procurar outra palavra e que expresse a mesma coisa que está escrito aqui. Bem educado. Que outra palavra você pode usar que vai ser igualzinho, semelhante ao bem educado? Você só vai trocar a palavra, tá? Coloca aqui e termina a frase, tá bom? Mas a traiçoeira rã tinha outros planos. Qual o sentido da palavra grifada? Olha, a palavra é essa aqui, traiçoeira, tá? Então, mas a traiçoeira rã tinha outros planos. Que sentido tem essa palavra? Traiçoeira, né? Então, escreve lá. 6. Retire do texto todas as palavras que foram utilizadas pelo autor para não repetir a palavra rã. Então, ele usou várias palavrinhas aí que substituiu a palavra rã para ele não ter que ficar repetindo toda hora a rã. Então, ele usou de pronomes, né? E de outras palavras para substituir. 7. Leia o trecho. Com um voo rasante, suas fortes garras seguraram tanto a rã quanto o rato, como o rato. E em um só golpe, a ave de rapina capturou ambos com um farto jantar naquele dia. Então, ave de rapina. O trecho em destaque refere-se. Quem que era aí, ó? A ave de rapina, né? Quem que era? Era o sapo? Era a rã? Ou era o falcão? Se você nasceu no Brasil, você é brasileiro, tá? Observe as fotos e escreva o nome que se dá a cada cidadão que nasceu nesses países. Então, agora aqui, quem nasceu na Tailândia, o que ele é? Vou falar primeiro, é tailandês, tá? Quem nasceu na Holanda, no Japão, na Inglaterra, no Líbano, na China, na França e na Noruega. Então, escreve nesse traçado embaixo. Encontre algumas semelhanças entre as palavras que se formaram e escreva abaixo. Então, ele tem um termo aí no finalzinho que ele é igualzinho para todos. Então, que sílaba é essa? Que pedacinho de palavra é essa que vocês viram em comum? Escreve aqui, tá?
Número 2. Forme 5 palavras das que você escreveu. Escolha 5 palavras das que você escreveu. Depois escreva ao lado o plural de cada uma delas. Então, aqui singular e aqui plural. Então, são 5, tá? Aqui tá no singular, plural. 3. Ao observar o quadro que você acabou de realizar, responda: o que mudou na grafia dessas palavras ao passá-las para o plural? Então, vocês vão observar essa terminação. E essa terminação. Eses, tá? Eses. Então, vocês vão formar mais 5 palavras. Agora, vamos lá. Número 3. Ao observar o quadro que você acabou de realizar, responda: o que mudou na grafia dessas palavras ao passá-la para o plural? Acabei de falar, tá, gente? É só colocar aqui, tá? Ajudando o amigo. André está com problema. Seu professor disse que em seu texto há 9 erros de grafia. Então, tem 9 palavras com escrita ortográfica errado. Ajuda a encontrar esses erros, circule no texto e depois vocês vão reescrever esse textinho colocando a grafia correta. Então, eu vou colocar uma aqui para vocês, tá? Era uma vez um menino. Eu escrevo menino ou menino? Então, vocês vão fazer isso aqui. Um círculo. E quando vocês forem reescrever, vocês já vão escrever menino, tá? Então, são 9, tá? Vocês, se não tiver 9, vocês vão olhando palavra por palavra e analisando qual é o erro ortográfico que está na palavra. Depois, vocês vão reescrever nesse espaço abaixo, tá? Com a grafia correta. Leitura e compreensão de texto. Para que serve o sono? Então, este é um texto expositivo, tá? Todo mundo dorme todo dia, inclusive os bichos. Se a gente for somar o sono de cada dia, uma criança de 9 anos deve ter dormido um tempo de 3 anos. Já pensou? Mas para que serve todo esse tempo de sono? O Siddhartha Ribeiro, que é cientista do Instituto Internacional de Neurociência da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, pesquisa esse assunto. E ele chegou à conclusão de que o sono é um fixador de memória. Quer dizer, quando a gente dorme, as memórias do dia são fixadas no cérebro, o que facilita que lembremos delas no dia seguinte. Quem dorme mal ou vira a noite estudando tem mais dificuldade de lembrar o que se estudou. Então, é um texto científico, portanto, também é informativo. Por isso, Petix se deu mal na prova e a irmã dele não. O jeito é estudar durante o dia e caprichar durante o sono. O texto de vocês aí tá completo na sua folhinha, tá? O meu eu dei uma cortadinha aqui. Então, agora é compreensão do texto. Qual é o tema central do texto, tá? Do que o texto está falando? Da importância do estudo, da importância de se dormir bem, do tempo que uma criança dormiu ou do fato do Petix ir mal na prova? Então, qual é o foco central desse texto informativo, né? Dessa informação que nós temos. 2. Organize no espaço abaixo as partes que compõem o texto, escrevendo uma frase que apresente a ideia mais importante de cada parágrafo. Então, o primeiro parágrafo, que é a apresentação do tema. Então, qual é o parágrafo aí? Escreve aqui, que está dando a introdução para a gente, tá? Que está apresentando o texto. No segundo parágrafo, é o desenvolvimento do texto. Como que se está falando dos fatos, né? Aí, no caso, é um fato do sono, porque ele faz mal, né? Então, esse é o desenvolvimento. Qual é o problema aí, né? Qual é o assunto aí? Como ele se desenvolveu, tá?
E no terceiro parágrafo é a conclusão. Então, a que conclusão se chegou para quem dorme pouco, né? Releia o trecho. O sono é um fixador de memórias, quer dizer, quando a gente dorme, as memórias do dia são fixadas no cérebro. A expressão quer dizer introduz a. Vocês vão olhar aqui, ó. Quer dizer. A expressão quer dizer. Introduz a quê? Sobre a fixação da memória. É uma explicação ou é uma conclusão? Ela introduz a explicação ou a conclusão, tá? Então, é o quê? É o desenvolvimento ou é o final desse texto de informativo, tá bom? Quer dizer. Então, aonde que ele se encaixa ali? Na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão? Então, vocês vão escrever ou explicação ou conclusão. A expressão por isso, ela introduz o quê? A uma explicação ou uma conclusão? Quer dizer, eu estou explicando para vocês esse fato ou eu estou terminando ele? Então, é por isso que acontece isso. Então, eu estou terminando ou eu ainda estou continuando a explicar para vocês o problema da falta de sono nas pessoas. Atividade 7, produção de texto. Você estudou a fábula O Pavão e o Grou e agora deverá reescrevê-la. Volte a fazer mais uma leitura e anote as informações. Então, agora é uma produção de texto de reescrita, né? Nós já fizemos algumas em sala, porque na atividade, no bloco 2, não veio nada de produção de texto para mim. E eu preciso saber como vocês estão produzindo, gente. Não tenho como avaliar sem um trabalhinho de vocês, tá? Então, eu preciso dessa produção. Então, vocês vão colocar lá onde se passa a história. Quem são os personagens? Qual é o problema ali? Qual é o conflito ali? Como é o desenvolvimento da história? Então, o que acontece depois do surgimento do problema, tá? Qual é o desfecho? Qual é o final dessa história? O que você aprendeu com a fábula? Tem uma moral ali, né? Então, o que ela te ensinou? Agora, guarde a folhinha com a fábula que leu e reescreva com suas palavras. Então, vocês têm aí bastante linhas aí para vocês fazerem a reescrita, sem esquecer do título, do recuo de parágrafo, que ela vem um pouquinho depois da margem, né? Onde eu inicio. Iniciar com letra maiúscula, usar a pontuação, tá? Ponto final quando eu falo algo afirmativo ou negativo, né? Quando eu concluo uma ideia. Uma vírgula quando eu estou falando e separando acontecimento, itens, eu uso a vírgula. Quando eu estou admirado, surpreso, eu uso o ponto de exclamação ou a pergunta, que é o ponto de interrogação. Agora que já escreveu a sua fábula, faça a revisão seguindo esses critérios. Então, aqui tem vários critérios que, se você esqueceu de algum, você vai refazer a sua reescrita. Então, olha lá, para vocês não esquecerem. Você colocou o título da história, ou da fábula que você está fazendo a reescrita? Na introdução, você apresentou os personagens, o local em que passa a fábula, em que lugar foi, né? E qual a situação, problema? O que vai acontecer ali? Depois da introdução, você elaborou parágrafos com as ações dos personagens para desenrolar a fábula. Então, você contou o problema e agora você vai descrever esse problema. Como que ele aconteceu, tá? Você fez a conclusão da fábula? Você elaborou um final para ela? Então, ela tem um final ou ela ficou assim no ar, né? Então, ela tem que ter um final. Você colocou a moral? Revisou a ortografia? As palavras estão escritas de forma correta? Você fez o recuo do parágrafo? Você paragrafou direitinho? Colocou travessão quando introduziu as falas dos personagens, que é muito importante? 2 pontos quando você indica que um personagem vai falar. Na linha seguinte, travessão, letra maiúscula e o personagem falando, tá? Caso não tenha contemplado algum item da tabela, faça os ajustes. Leitura em voz alta e compreensão do texto. Aqui é outro artigo
de informação, tá? É um tipo de texto informativo, tá? Vocês vão ler sobre o que é. É uma curiosidade aqui, né? O que é mar de ressaca? Tá? Vocês vão ler em voz alta, ler para a mamãe, para o papai. Pratique a leitura, tá, gente? Por favor. Agora, leia esse texto para seus familiares. Discuta com eles, perguntando se já ouviram falar nesse fenômeno. Depois disso, veja quais informações que o texto trouxe que você não conhecia. Selecione e escreva abaixo as informações que você achou mais interessante sobre o fenômeno da natureza, porque esse é um fenômeno da natureza, é algo que acontece naturalmente, né? Caso tenha internet disponível, pesquise mais informações sobre esse assunto e registre um espaço abaixo. Então, coloca aqui, número 1, e coloca aqui, ó, discuta com eles perguntando se já ouviram falar, tá? Se ouviu falar alguma coisa, coloca sim, já, minha família já ouviu falar, ou não, nunca ouvimos falar, é uma novidade. Aí você vai selecionar e escrever embaixo aquilo que você achou mais interessante sobre esse fenômeno da natureza, que é a ressaca no mar, né? Caso tenha internet disponível, pesquise mais informações sobre esse assunto e registre. Escreva nesse espaço abaixo o que mais você ficou sabendo sobre esse fenômeno que não está no texto. Aí você escreve aqui, tá bom?